RCI Notícias, de volta a qualquer momento na programação. RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na RCI, programa Entre Livros, entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, você que nos acompanha, estamos iniciando aqui mais um programa Entre Livros, com mais uma autora convidada. Hoje nós estamos aqui com a Miriam de Oliveira Kunz, ela que é bacharel em Química Industrial e é licenciada em Química pela PUC do Rio Grande do Sul. Ela também é pesquisadora da Conscienciologia e o livro dela é Antropozooconviviologia, análise da relação humano-pré-humano sob a abordagem do paradigma consciencial. Então, Miriam, seja muito bem-vinda no nosso programa. E primeira coisa que a gente quer entender, o que é essa palavra aqui enorme, que eu não vou falar palavrão, mas antropozooconviviologia. Explica pra gente. Ok. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Essa palavra, que é uma palavra sesquipedal, né, ela tem 13 sílabas, ela representa o estudo sistemático da relação entre o homem, então, antropo, o animal, zoo, e essa conviviologia, o convívio entre o ser humano e o ser pré-humano, ou subhumano. Este título advém, obviamente, ele representa esse conteúdo que trata exatamente desta relação. Aqui, neste livro, eu procurei analisar a realidade em que vivemos. E, ao mesmo tempo, também buscar as raízes, às vezes, de paradigmas religiosos, mecanicistas, que é aquela maneira de pensar mais antiga, hoje já anacrônica, mas que ainda cada um de nós, na sua manifestação, no seu dia a dia, no seu convívio, nas suas relações, acaba manifestando. Então, na verdade, ele foi escrito sob a abordagem deste paradigma novo, que é o paradigma consciencial. É baseado na consciência, na evolução da consciência. Agora, Miriam, só para falar para o pessoal de casa que a gente está aqui ao vivo na rádio, né? Alcançando aí essa extensão aí de Foz do Iguaçu, toda a região aqui, né? Oeste do Paraguai, do Paraná, Paraguai, mas a gente também está no Facebook, e se você que está aí acompanhando a gente pelo Facebook quiser participar, é só você enviar seus comentários, as suas dúvidas, que a gente traz aqui para a Miriam, a gente vai trocando ideias. Agora, Miriam, o seu livro você trata muito, então, dessa relação com os animais, né, nossa com os animais, e me chamou muita atenção no seu livro, uma seção que você chamou aqui de antropozooconvivialidade anticosmoética, ou seja, essa relação que não é muito saudável, né, digamos assim, com os animais, e você traz aqui uma série de condições, de circunstâncias, de tratos que até são, vamos dizer assim, a gente pode, por um lado, considerar que são comuns, mas, por outro lado, tem até algumas ações do ser humano com os animais que são chocantes, né, Miriam? São chocantes. E a mídia aí nos traz sempre notícias sobre isso. Na verdade, o que é comum, às vezes, o que é cultural, o que é tradicional, necessariamente, não é moral e muito menos ético. Então, aqui a gente precisa muita criticidade, olhar a situação e fazer uma análise de preferência, sem pensar assim, mas isso é assim, sempre foi assim, sempre será assim, é muito difícil a mudança. Então, esse pensamento derrotista, ele faz com que a gente não tenha discernimento para fazer a análise da cultura onde nós estamos inseridos. E às vezes é pequenas coisas, né? Por exemplo, né? Você traz aqui a questão do animal ser tratado como um objeto, entre aspas, né? De segurança. Então você tem o cachorrinho em casa que cuida da casa.
Então, ok, isso culturalmente está tudo certo, mas mesmo assim é como se a gente estivesse se usando ou se apropriando do direito da liberdade do animal de ir e vir, não é? É, em parte, porque, por Não, como que exemplo, é o isso? animalzinho que está em casa, está no pátio, é da natureza dele, ele latir quando ouve um barulho ou alguém se aproxima. Isso não é É algo... como se fosse, nesse momento é como se fosse uma troca, né? É, É uma troca ele até certo é o ponto. que se chama de cão de guarda. Tem cães que são de guarda e tem cães que naturalmente latem pela natureza deles, né? E é muito saudável que isso aconteça. No livro eu trato do animal, aquele animal que é criado, condicionado e alugado. Perfeito. Poxa, Ele aí é muda tudo. alugado para ficar, às vezes, em construções, em edificações, em empresas, e ali, na verdade, ele passa por muita dificuldade, porque você não vai colocar um animal ali que esteja saciado, Poxa. que esteja descansado, porque naturalmente ele vai estar relaxado. Então, para que o cão seja um cão de guarda e até alugado para isso, ele precisa estar em condições um pouco de fome, um Poxa, pouco que de triste. atenção, de alerta, e às vezes eles são instigados a isso. E nesse tratamento, e nesse treinamento e condicionamento, ali acontece também os maus tratos. Então, você veja, é da natureza do animal, principalmente do cão, ele latir para alguma coisa, né, que aconteça. Isso é natural. Ter lá o seu cãozinho em casa, às vezes até no apartamento, né, alguém Sim. abre o elevador e desce, o cão late. Isso. Você já sabe, ó, alguém está passando. Mas é da natureza dele. O que não é da natureza dele, e aí é da natureza do homem, do ser humano aí ambicioso, que quer ganhar dinheiro às custas do animal, é fazer esse tipo de treinamento, esse condicionamento e viver do aluguel desses animais para a segurança. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, teve um deputado que entrou contra essa situação e já não é permitido por lei fazer esse aluguel de animais. Que bacana. Mas assim, ó, as coisas elas são setorizadas, depende do estado, depende daquela cidade, depende da boa vontade dos legisladores, levantar a questão. Então é um pouco de sensibilização que os vereadores ou deputados, enfim, eles têm que ter para que eles vejam a realidade, qual é. E a realidade do animal é algo que ainda está longe de ser bem tratado. Pois é, agora você vê, isso na questão cultural é muito sério, né? Porque eu fiquei pensando, você também trata aqui da questão das touradas. Hoje a gente até tem uma sensibilidade, existem aí pessoas, né, interessadas em acabar com esse tipo de tradição cultural, mas é uma realidade ainda, né? Ela é uma realidade e, por fora exemplo, daqui, mas quando você pensa em tourada, você pensa na Espanha. Pois é. Mas existe tourada em Portugal e existiram touradas no Brasil. Ela foi importada lá na década de 40 e 50. No Brasil são mais os rodeios, né? Isso, mas tinha nome de tourada mesmo. Inclusive tinha praça de touros. E aqui, na própria Espanha, dependendo da cidade, é permitido ou não. A Catalunha, sim, ela foi contra isso, e isso é muito bom, porque é lá mesmo, né? Quando se pensa em Espanha, geralmente, ou quando a pessoa vai à Espanha, tem aquela situação, né? Vamos ver touradas. Quer dizer, não é mais desejável isso. Agora, no Brasil, nós temos os rodeios, que também foram importados dos Estados Unidos. No sul do Brasil tem as gineteadas e no norte do Brasil tem as vaquejadas. Com pequenas diferenças, é sempre a doma, a subjugação e a exploração do animal para entretenimento do ser humano. Puxa. E assim, quando a gente acusa as touradas, a gente tem que pensar que quando se paga uma entrada para assistir um rodeio, nós estamos assinando embaixo a tudo que é feito com o animal. Porque geralmente o animal não corcoveia. Ele corcoveia por quê? Porque ele está... eles têm determinadas atitudes, né? E até nessa semana, você falou aí em rodeio, essa semana,
não sei se lá os nossos ouvintes viram, que um peão, que era peão e depois locutor famosíssimo de rodeio, chamado Asa Branca, ele foi num programa de TV da Luísa Mel, que é uma ativista, e ele está com câncer na garganta. Isso saiu na Veja de 6 de outubro. E ele acha que isso aconteceu com ele, essa situação de saúde, por conta do que ele fazia aos animais, né? As palavras dele. E aí ele começou a explicar o que realmente eles fazem, né? Então vai desde choque elétrico. Nossa, que triste. Enfim, eu aqui não vou horrorizar os nossos Ai, ouvintes. tá bom. Mas assim, quem se interessar, leia a reportagem da Veja, porque é uma pessoa que fazia isso, não é alguém de fora, né? A pessoa que estava lá dentro e que hoje está reciclando aquele tipo de comportamento e de atitude. Quer dizer, está repensando, fiz isso, mas realmente não era moral, não era legal e não era ético. Então, eu acho que foi bem importante ele ter falado e levantado esse assunto. Você fala aqui, né, a Farra do Boi, as exposições, eu sou de Campo Grande, né, Mato Grosso do Sul, é muito, muito tradicional lá, as exposições de gado, né, de equinos e tal. Aqui aí, no caso, já seria mais a conotação da exibição, né? Da exibição. Que aí entra os zoológicos. O zoológico é um outro capítulo. Aqui na questão da exposição é assim, ó, tem a exposição de beleza, que, por exemplo, o Kennel Club faz. Que eles arrumam os cachorrinhos tudo bonitinho. Isso, exatamente. Tem aquela exposição que trata do porte, da estrutura do animal, que os donos ganham prêmios, enfim. Verdade, tá. E tem as exposições de arte, em que os artistas se utilizam de animais para fazerem instalações. Então, fazendo uma pesquisa, e é bom lembrar que esse livro está embasado em cosmograma. Cosmograma é o levantamento de toda publicação em periódico, em revistas, enfim. É uma análise do que é veiculado e publicado sobre, então, esse tema, né? E ali, nessas instalações, que várias delas tiveram que ser interceptadas aí pelo Ministério Público, enfim, o animal sofre maus tratos. Tem até casos assim bem difíceis, que se vocês tiverem interesse, busquem na internet ou no próprio livro eu trago. Mas isso nos remete à coisificação do animal. O animal, pelo nosso ordenamento jurídico, pela Carta Magna, ele é um bem móvel. Poxa. E ele sendo um bem móvel, ele é uma propriedade, né? Então, aí você tem agora, em agosto desse ano, em 2019, o Senado julgou que o animal doméstico, ele, como é senciente, né? Ele não pode ser considerado um bem móvel. Então, voltou para a Câmara para poder deliberar. Então, as coisas estão acontecendo, melhorando, mas em passos muito pequenos e curtos. Mas a gente, analisando a história da humanidade, eu acho que a gente até pode ficar, assim, otimista, né, Miriam? Porque a gente... até você faz uma parte aqui que você fala um pouco da questão histórica, né? A gente até hoje tem mais ações de ambientalistas, ecologistas, pessoal dos direitos humanos, que tem uma preocupação maior, que se a gente for ver nos séculos anteriores, isso nem se cogitava, né? Era tudo tido como natural, não é isso? Exatamente. Acho que a gente pode... E também eu acho que ajuda isso, Rose, o fato da mídia, né? Da própria rede social, da própria internet. Hoje em dia as pessoas, independentemente da geografia, de onde estejam, elas entram em contato com tudo que acontece. E a gente vê, assim, vídeos de maus tratos de animais, eles põem no Facebook e colocam assim, gente, vamos divulgar. Olha, vamos divulgar o que está acontecendo. Porque fica visível, pronto. Então, é uma ação popular, digamos assim, né, de conscientização,
que eu acho que aos poucos a gente vai conseguindo mudar esse quadro, Eu né? acho que sim, isso ajuda bastante esses vídeos, né? Porque é uma denúncia que chega ao vivo e a cores para milhares de pessoas. Igual nós estamos chegando agora, mas a gente vai dar um intervalinho e daqui a pouquinho, pessoal, a gente volta para falar mais sobre esse tema aqui no Entre Livros. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. O Mabu Interludium Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. 13 horas e 14 minutos. As hortas comunitárias do programa Cultivar Energia já ocupam 24 mil metros quadrados embaixo das linhas de transmissão da Copel. É parceria que gera saúde e renda para as famílias, além de cuidado com o meio ambiente. Essa corrente do bem foi adotada como projeto modelo pelo Pacto Global da ONU. Saiba mais sobre o Cultivar Energia e outras ações pelo desenvolvimento sustentável em copel.com. Copel, pura energia, Governo do Paraná. Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na Linka, a internet por fibra ótica é super rápida e estável, para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até 1 hora após você fazer o pedido. É isso mesmo, com a Linka, você tem um suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Tá esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linka.net.br. Anotou? Linka com C. linkacomc.net.br ou ligue 35230533. Linka, garantia de suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Mabu Interludium, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Olha, nós estamos conversando aqui com a Miriam Kuhn sobre antropozooconviviologia, que é essa relação entre o ser humano e os animais, e ela faz aqui, né, um panorama dessas relações, digamos, anticosmoéticas, como ela mesma coloca, dessa convivialidade, né, Miriam? Você fala aqui especismo. Vamos tratar um pouquinho sobre esse assunto? Essa palavra especismo, ela quer dizer o seguinte: todos nós, seres humanos, né, somos uma espécie, os animais também têm suas espécies. Quando o ser humano, em detrimento de uma espécie, ele acaba favorecendo outra, ele está praticando o especismo. Né? O valor que ele dá para a espécie pode ser um valor utilitário, um valor econômico, um valor afetivo, então ele varia, não existe a equidade. Por exemplo, vamos para o universo de cães e gatos. Tem pessoas que elegem o cão como o seu animal de companhia e é o melhor amigo do homem, enfim, e tem pessoas que é o gato. Isso. Então, às vezes, uma não admite o outro. Isso é um especismo. Ah, perfeito. E é um especismo elitista, porque dentro daquela espécie, dentro dos animais de companhia, você estabeleceu que o gato é melhor, e sendo melhor, no seu conceito, você trata ele melhor. E você, às vezes, né, nem leva em consideração, até hostiliza as outras espécies. Então, tem uma frase que diz, alguns animais a gente gosta, né? Viram até almofada em sofá.
outros a gente explora para o entretenimento, Poxa. e outros a gente come. Então, isso é uma questão de especismo, é o valor, seja ele de que natureza, você dá a determinadas espécies no seu dia a dia. Né? Então, tem também, falando em especismo, a questão do antropomorfismo, que é aquela situação em que nós tratamos o animal como se ele fosse um ser humano. É ruim para nós, né? Porque é uma falta de visão, aí uma cegueira, e é ruim para o animal, porque ele tem as suas necessidades que não são as nossas. Claro. Né? Nós temos que ter o princípio da liberdade, o princípio da equidade, todos nós temos o direito a ter boa saúde, a ter liberdade, a não passarmos fome, frio, sede, enfim, o bem-estar. Mas cada um dentro das suas necessidades. E hoje, até mesmo no meio doméstico, hoje as pessoas, elas adotam tipos diferentes de animais, porquinho, variadas espécies, como animal doméstico, e ali é totalmente fora do habitat dele, né? É totalmente fora. E aí entra, Rose, uma indústria que é a indústria do pet shop, que são aqueles animais que são vendidos como animais domésticos, e aí tem camaleão, tem de todo tipo, né? Geralmente, quando os espaços são menores e vai criança junto, ela opta por um porquinho da Índia, aí ele fica naquela gaiolinha, né? Andando naquela rodinha, e aquilo ali, para a criança e para aquela família, parece uma coisa extremamente natural. Então, teria que pesquisar qual é o ambiente desse animal, de que maneira ele estaria melhor, e não aqui dentro de uma gaiola, no cantinho do quarto, né? Às vezes com comportamento até patológico, né? Pela questão da privação. E isso era muito comum com passarinho, né? Tinha uma época que todo mundo tinha gaiola de passarinho em casa, né? Mas hoje não, hoje você vê mais variados bichinhos dentro de casa, então... fora, né? E também, agora você falou passarinho, em todo lado de fora da parede frontal das casas tinha que ter uma gaiola de pendurada, né? Era normal, era comum. Isso. Veja que o normal, comum, tradicional, nem sempre é o melhor, né? Exatamente. Na maioria das vezes não é. Hoje em dia, deixar o animal, às vezes, em 50 centímetros, vivia a vida toda dando pulinhos ali de 10 centímetros, é maus tratos, é considerado maus tratos. Mas existe toda uma indústria por trás, né, de venda de animais, tem os campeões de canto, eu trago aqui no meu livro a indústria do curió, e é uma indústria milionária. É uma indústria milionária. Então, pássaro engaiolado, não, né? Pássaro precisa de espaço aéreo. E o mais sério ainda é a exploração para fins cosméticos, né, Miriam? Que é outro universo doente, né, digamos assim. A experimentação com o animal. Triste. Eu já vi reportagem que mostrava aqueles bichinhos que eles tiram para fazer cílios. Gente, eles arrancam os pelinhos do bichinho. Ai. Isso é a lesão menor. Eu trago aqui no meu livro um capítulo sobre cobaia, que realmente quem se interessar pelo assunto, quem precisar um estímulo para que na hora que vai comprar o seu material de higiene pessoal ou os seus cosméticos, que preste atenção, né, na questão do uso do animal. Eles divulgaram, eu acho que foi esse ano passado, uma lista com as empresas que fazem uso de animal para fazer teste de cosmético. Eu já não compro, eu cortei da minha lista, eu não compro de determinadas empresas. Eu entrei na lista assim, quais são as empresas que não usam? Eu só uso esse, porque para mim... Essa é uma boa prática. A internet traça essas listas e essas listas estão sendo atualizadas continuadamente, principalmente no site da Não cabe mais, Miriam, não cabe mais. Não cabe. Não pode mais admitir esse tipo de coisa. É que às vezes as pessoas acham que dá muito trabalho, né? E sai mais barato. Tem que me preocupar com isso. Tem sim que se preocupar com isso, né? A ética é alguma coisa preocupante, é algo que a gente deveria
ser a base ou o princípio dos nossos comportamentos. Então, chegar numa prateleira de um supermercado, de uma farmácia, e olhar para ver se realmente tem selos, né? Tem um signo ali. Então, é interessante. E também é interessante enviar para aquelas empresas a solicitação. Se não tem na embalagem, realmente vocês fazem uso de animais. Essa movimentação popular é que faz a diferença. É que sensibiliza, porque geralmente o que comanda é o dinheiro, né? O valor econômico, é o lucro, mas também a mobilização das pessoas é uma política própria. Porque na hora que você adota determinados comportamentos, você tem uma política própria na hora do consumo, na hora da compra, na hora do entretenimento, na hora da alimentação. Você tem uma política própria. E se essa política própria ela for a mais ética possível, você está ganhando com isso e todos aqueles que poderiam sair prejudicados. Eu fui uma vez numa dermatologista e aí ela me indicou um produto, né, cosmético. Aí eu falei para ela, essa indústria faz teste em animais? Aí ela espantou assim com a minha pergunta, ela falou, não, mas olha, é o seguinte, se ela não faz, ela copia a fórmula de quem faz, porque não existe, todo mundo faz, é comum. Aí eu assim, tá, todo mundo faz, não, mas eu não vou comprar. Exatamente. Porque é uma questão, eu acho que é princípio, é questão íntima de você estar de acordo com algo que você considera ético. E na hora que você compra, dá o seu dinheiro, você está dizendo para a empresa que está tudo bem. Mas a gente não é obrigado a assinar embaixo, claro, obviamente. E você aqui separa, né, Miriam, o veganismo do vegetarianismo, que tem a ver com isso, né? Que o veganismo é como se fosse uma filosofia de vida mesmo, né? O veganismo é o fundamento moral do abolicionismo animal. O veganismo é um estilo de vida, porque o vegetarianismo se refere apenas à alimentação. Se você come alguma coisa, ingere alguma coisa de origem animal, aí você é vegetariana ou não. E aí tem vários tipos de vegetarianismo. Agora, o veganismo, você não come, não usa, em todas as áreas aí você presta atenção se aquilo tem origem animal. Por exemplo, você não vai no rodeio, obviamente. Você não vai comprar um cosmético, uma pasta de sapato de couro de jacaré. Não vai. O pele hoje em dia, né, até pelo valor altíssimo, ainda bem, às vezes, por caminhos, né, diferentes, acaba não... A moda passa até pelo custo. Mas... esse princípio do consumo, e aí é um consumo consciente profundo, porque você muda o seu estilo de vida. Não é só alimentação. Não comer carne, só não comer carne, é como a questão do lixo. Só separar o lixo é ótimo, é bom, muito bom. Mas o universo é maior que isso. Só que a alimentação você faz várias vezes ao dia. Agora, a política mais revolucionária que existe é a adoção do veganismo. Porque você está dizendo não para todo tipo de exploração animal. Então, você está dizendo não para todas as indústrias que você, na hora de comprar, você está assinando embaixo. Isso é revolucionário porque nenhuma indústria gosta de ter prejuízo. Não, e você está afetando justamente a área econômica, né? Exatamente, quer dizer, é um ativismo cosmoético, ele é pessoal, ele é íntimo e ele é autodeterminante. Você não está saindo às ruas, você não está levantando cartaz. É você com o seu exemplo. Se fizer isso, tudo bem. Mas eu acho que o que tem mais efeito, que surte mais efeito, é mais percussiente, é o seu exemplarismo. Porque pelo efeito halo, tudo que você faz reverbera no seu entorno. Claro. Né? Então, o veganismo, no meu ponto de vista, ele não é uma moda, ele é uma política, e uma política extremamente cosmoética. Na questão do vegetarianismo, só para lembrar que Pitágoras, lá em 300, 400, antes da Era Comum,
ele já era vegetariano. E ali eles tinham aquele olhar sobre o animal diferenciado. Passaram-se milênios e isso ainda é um tabu. Porque na hora que você começa a mexer no prato, é um tabu. Então, as reciclagens são importantes? São, você faz. Mas as reciclagens, elas têm que ser de todo tipo. Não, é porque envolve tanto o prazer de comer, quanto a cultura, né? Tem cultura que é cultural, né? Cultural. Mas assim, né? A gente for ver a humanidade toda, né? É cultural comer carne. Então, ainda vai levar um tempo, né? Vai levar um tempo. Já é um princípio aqui de movimento nesse sentido. Se você tem uma meta a cumprir, não importa o que você faz hoje, você vai fazendo suas metas e vai cumprindo, mas de uma maneira geral, você evolui na hora que você se torna mais ético possível. Se a sua escolha, seja ela alimentar ou de qualquer natureza, você tem escolha, tem A e B, e uma delas é mais ética ou mais cosmoética, se você não escolher, aí é um processo de... né? Mas é lógico, a avaliação dos seus valores, do que eu trouxe a metodologia que existe hoje da criação de confinamento. Que então, a gente pode deixar para depois do comercial. Que a gente pode deixar para depois Só registrando aqui que a Cida Nicolau entrou no nosso Facebook, te deu os parabéns pelo livro. Obrigada, Cida. E, gente, mas esse livro é um lançamento. Ele é um lançamento da editora Editares, e a gente vai estar passando aí depois os dados direitinho, mas com um livro em primeira mão para vocês, tá bom? E nós continuamos falando sobre ele daqui a pouquinho. Programa Entre Livros. Ainda não veio? Chega disso! Na Linka, a internet por fibra ótica é super rápida e estável, para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até 1 hora após você fazer o pedido. É isso mesmo, com a Linka, você tem um suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Tá esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linka.net.br. Anotou? Linka com C. linkaconc.net.br ou ligue 35230533. Linka, garantia de suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Miriam Kunz está conversando então com a gente sobre essa relação aí dos humanos com os animais. E você falou da como que é o nome? Antropozoconvivialidade. Não, aquele antropomorfismo. Antropomorfismo. Podemos falar um pouco sobre isso? Eu trato do antropomorfismo, que na verdade o conceito é o seguinte: antropomorfismo é quando a pessoa considera animal, planta, objeto como se fosse um ser humano, né? Que tivesse os atributos humanos. Então, isso é muito comum com o animal de companhia. Então, o animal de companhia, às vezes, ele é vestido como o dono ou a dona, ele tem os pelos pintados conforme o cabelo da dona, ele usa joias, ele usa roupa, enfim, eles acabam utilizando tudo que usam em si, usam no animal. É como se fosse uma imagem especular, um espelho. Então, eu tenho vários cosmogramas, né? Inclusive de festas de casamento de animais. Yoga para cães. Poxa, que é Na isso? França já existe há muito tempo aquelas confeitarias para cães, né? Que eles fazem... lógico, com a ração, uma comida especial, mas no formato
que é usado Eu para já vi ser uma humano. reportagem de cerimônia de funeral de animal. Funeral de animal, Contratam sim, todo um sim, cerimonial sim. ali. Inclusive na parte tem o enterramento, tem aqueles que sofrem a criogenia, né? São congelados porque os donos, lógico, tem que ter muito dinheiro para manter isso, e eles gostariam de fazer clone daquele animal que morreu. Então, Puxa. eles acabam utilizando tudo isso para uma situação que a gente sabe. O corpo pode ser o mesmo, clone é o mesmo corpo, mas o princípio consciencial ali é diferenciado, né? Pois Não é. é o mesmo animal. Então, existe o que se chama da síndrome da ectopia afetiva. Tem humanos que casam com animais, e tem também humanos que, sofrendo dessa síndrome, eles acabam se isolando e só convivendo com animais, porque, obviamente, o animal tem amor incondicional, ele é companheiro, ele não cobra nada, ele não exige nada, é uma relação tranquila, né? Que é diferente da relação entre seres humanos, né? Que tem aí os seus limites. Então, quando a pessoa sofre dessa síndrome da ectopia afetiva, ou quando ela se torna uma acumuladora de animais, ao invés de uma sim. protetora ou uma cuidadora, então A relação começa a ficar em patológica. toda relação tem que ver os excessos e as patologias. Aqui em Foz tem uma lei com limite de animal que a pessoa pode ter em casa. Não sei se isso é generalizado, se existem outros geralmente locais. são 5 animais, né? O número é 5. Mas só voltando, eu esqueci de falar sobre aqueles eventos, por exemplo, Copa do Mundo, ou um jogo importante, ou Olimpíadas, a gente mais vê animais cujos pelos são pintados das cores da bandeira nacional. Ou então, aquelas passeatas, ou enfim, que eles fantasiam um animal, com a mesma fantasia que usam. E assim ele vai trabalhando com o animal como se ele estivesse trabalhando com uma criança. Então, aí, sob certo aspecto, pode até ser caracterizado negligência por maus tratos. Então, antropomorfismo é algo seríssimo. Pintar as unhas de fêmeas, né? Com esmalte da cor das unhas da dona, mostra, na verdade, o narcisismo humano. Então, em todos esses capítulos do livro, que a gente mostra essa relação, na verdade, ele está mostrando o lado, às vezes, patológico e, às vezes, excedente do ser humano, né? Porque o animal, ele acaba se submetendo, obviamente. Pois é. Agora, Miriam, só para registrar aqui, a Nádia deu uma boa tarde, Nádia Géry Leão, boa tarde para você, Nádia. E a gente chamou atenção também que você aqui elementos de rituais religiosos, e isso realmente ocorre linhas aí que adotam cerimoniais com animais, rituais, né? Exatamente. Tem as linhas religiosas afro e tem o islamismo e o próprio judaísmo na hora do abate dos animais para consumo, que eles têm aí todo um ritual. A discussão que isso se arrasta é pela questão do direito ao culto religioso, que o tem, que sempre é evocado, e em professar a religião que ele quiser. Esse direito, pelo nosso vida, tem direito à crença que está de acordo. Mas o que os juristas colocam, é que a pessoa tem o direito à crença, mas o direito ao culto está submetido à Constituição brasileira. Então, na hora que fica caracterizado maus tratos, enfim, várias alegações que estão sendo feitas, tem que se levar em consideração que aquele culto ele pode estar ultrapassando, né, os limites do bem-estar animal, e a gente sabe que isso ocorre continuadamente. Então, em alguns locais isso está sendo discutido, outros não.
Agora, por último, o STJ julgou, né, que as pessoas têm aí a sua liberdade de culto. Mas, independentemente da ordenação jurídica, eu acho que cada indivíduo tem que raciocinar, né, e ter um pouco de discernimento e pensar que o discernimento. Hoje eu estava vendo até falando assim, as novas áreas de empreendedorismo, e uma das áreas é essa, aí eu acho que é vegetarianismo mesmo, porque são alimentos que são desenvolvidos hoje, onde eles estão buscando tecnologias para sabor, textura, cor de carne, mas em alimentos à base vegetal. E tem uma outra linha que está desenvolvendo como que é, eu não sei como é que a gente chama, mas a partir dos genes, né? Desenvolvendo igual tem o simulacro de um rim humano. Então, eles estão tentando criar uma carne metabolizada, alguma coisa assim, né? Não é a partir do animal, mas é a partir dos genes animais. Então, existe uma tecnologia também que, quando eu peguei o seu livro, eu pensei assim, o Star Trek, aquela... Porque você não perde tempo nem na confecção. Gente, daqui a pouco não tem impressora 3D, daqui a pouco vai ter impressora que você Isso seria muito interessante. Agora eu lembrei, ele tem um verbete da enciclopédia, lá para milênios, mas o que você trouxe lá do sintetizador é mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Você agora, hoje, a realidade, o que eles trouxeram é que hoje, ainda financeiramente, é caro a pessoa conseguir ter a produção é muito cara, mas eu acho que é novo, realmente mais caro. Depois, com o tempo, vai popularizando aquilo, né? As pesquisas são muito caras. Né? Eu penso que eu também. Você sabe, Rose, que eu tenho esse levantamento do IBGE de 2018. Pois é. Agora a gente vai dar então o nosso último intervalo e daqui a pouquinho a gente volta aqui sobre antropozooncologia. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. 13h47. A Copel está de portas abertas para a inovação. O programa Copel Mais vai ajudar a acelerar startups que desenvolvam soluções para o setor elétrico. Não perca esta oportunidade. As empresas selecionadas vão receber mentoria especializada e poderão acessar um fundo de pesquisa e desenvolvimento de R$10 milhões. Inscreva-se até 13 de outubro no site copelmais.com. Copel, pura energia, Governo do Paraná. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Olha, nós estamos aqui então, gente, falando dessa relação do ser humano com os animais. E Miriam, você
você pode falar um pouquinho para a gente, então, do que seria aí uma convivialidade saudável, positiva, você chama aqui de antropozooconvivialidade interassistencial, né? Como Exatamente. que a gente pode... É a situação do ganha-ganha para ambas as partes, né? Aqui no livro eu trago geralmente aqueles animais de companhia, que é o fundamento lá, tem inclusive a terapia assistida por animais, porque existiu um estudo no Japão, em que na medida que você passa a mão no pelo de um animal, você libera oxitocina. E eles também observaram que no animal, quando ele se sente acariciado, ele também libera a oxitocina, né? Que dá o prazer, o afeto, etc. Então, quando essa relação ela é positiva, ela é saudável, ela está baseada numa parceria forte, as necessidades do animal estão satisfeitas, você não está explorando, utilizando, comendo, maltratando. Então, você tem uma convivialidade sadia, porque, na verdade, hoje em dia, o nosso ordenamento jurídico considera o animal um recurso natural. Pelo menos a lei dos crimes ambientais, ela considera o animal um recurso natural. E, na verdade, ele não é, ele é um ser vivo senciente, né? O nosso ambiente tem aí os elementos abióticos, né? A água, o solo, o ar, etc. Ele é um ser vivo que, assim como o homem, né? Ele está no mesmo espaço, ele é parceiro em muitas coisas, numa convivialidade sadia, pode ser animal de companhia, enfim. O que é considerado anticosmoético ou antiético é a exploração e a subjugação. Então, nós temos na própria internet, você falou de vídeos, situações, e agora eu lembro de uma, né, de um pinguim que anualmente ele chega numa determinada praia ali, não sei se é Paraty, e ele vem sozinho e ele é recebido por um casal que mora ali, de pescadores, gente muito simples, que acolheram. Então, todo ano, Nossa, quando ele passa por ali, ele visita o casal. Então, assim, ó, é óbvio que eu trouxe um exemplo completamente atípico, mas é um exemplo factível e possível de onde é que chega essa relação, quais são os potenciais dessa relação, quais são os benefícios dessa relação. Para o ser humano, é ótimo. Porque o animal, ele troca o quê? Ele troca afeto, ele é uma testemunha silenciosa da sua vida, ele está ali participando com você, seja fora da sua casa ou dentro da sua casa, ele é um compassageiro evolutivo, ele está acompanhando, ele faz parte da sua família multiespécie. Então, ele é beneficiado, ele tem água, ele tem comida, ele tem carinho, né? Tem aqueles animais que são os que alertam a provável ataque cardíaco ou algum tipo de patologia que a pessoa tem, os deficientes auditivos, né? O animal ouve por eles, né? O guia de cegos, quer dizer, é uma parceria produtiva para ambos. Né? Aí eu estou falando de animais domesticados. Os animais silvestres, obviamente, têm que viver no seu ambiente natural. Mas é óbvio que com o aumento das cidades, com a urbanidade, esses espaços estão ficando menores. E são vários casos, né, Miriam? Eu lembrei até com o Moacir, né, meu duplista, ele cuidou de um passarinho que caiu e ele cuidou ali e tal, tratou do passarinho. O passarinho, ele vinha sozinho, sentava no ombro dele, o pessoal tirou foto, pôs no jornal. Então, assim, por muito tempo, o passarinho vinha, ficou na natureza, mas ele vinha, ficava lá na casa, sentava no ombro dele. Gente, é como se fosse assim, criou uma relação ali entre os dois, né? E a gente vê muitos casos livre, né?
A gente vê muitos casos assim na internet mesmo, né, da pessoa ter cuidado de um bichinho e o bichinho sente a gratidão. Como que não tem o sentimento? Existe alguma coisa ali que é um esboço que o animalzinho sentiu que podia confiar naquela pessoa, né? Então, assim, esses casos são bonitos, né? Então, é o contraponto que você vê com toda a barbárie que a gente ainda vive no mundo de hoje, com a consciência que a gente tem hoje, e a humanidade ainda pratica com os animais, mas a gente vê que já existem ações, né? Já existem movimentos, e você traz aqui no seu livro a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Olha que bacana. Essa declaração é de 78. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é de 48. Essa foi 30 anos depois, é de 78. Ela é uma sugestão, né, da ONU para que todas as nações possam estabelecer regras, normas, leis, enfim, nesse sentido, né? Mas ainda estamos longe. E também tem uma declaração do direito dos grandes primatas, que esta é mais recente, e que também já tem casos de habeas corpus para chimpanzés, gorilas. Então, já existem casos, porque o animal ainda ele não é um sujeito de direito, ele é uma propriedade. Então, o Ministério Público, de uma maneira geral, é quem, pelo ordenamento jurídico, é quem trata, né? É quem tutela os animais. É o Ministério Público. Mas, independente disso e das ações que, porventura, eles possam instituir ou estarem atentos a tudo que acontece por aí, cada um de nós tem que ter aí suas regras de conduta, seu código pessoal de convivência, não só com seres humanos, mas também com seres subhumanos. É que o subhumano não fala, o subhumano não reclama, o subhumano não processa, ele impõe o seu limite através de vocalizações, de gestos, enfim, né? Ele dá o seu limite. Mas ainda é o ser vivo mais vulnerável de todos. Então, nós somos aí milhões de espécies. O ser humano é uma delas. Então, é o mais racional, é o que tem aí mais discernimento. Então, isso lhe dá maior responsabilidade na tutela, no cuidado com todos esses compassageiros aí evolutivos, porque todo mundo tem o mesmo direito, né? Olha, Miriam, tudo que a gente conversou hoje, assim, eu penso que é muito sério. Traz muita reflexão, eu penso que para cada um de nós, né, porque não adianta você ver o comportamento do outro, você ver como que é maltratado o animalzinho pelo outro, mas se você, dentro do seu universo, dentro da sua, né, realidade, ainda continua usando produtos, continua usando os animais, né, de uma maneira assim, admitindo algum tipo de que a gente nem considerava até maus tratos, mas que hoje a gente, estudando mais seu livro, a gente vê que, por exemplo, a pesca é uma coisa, né, banal, mas quando você vai pensar mesmo, gente, o que é a pesca esportiva? Você joga o peixinho de novo lá dentro. Poxa, ele tá ferido, ele vai morrer, alguém vai comer, outro bicho vai comer ele. Então, como é que pode ser um esporte, uma coisa que tá ferindo um bichinho, né? Caça, pesca, não são esportes, são comportamentos sério, né, bem anacrônicos, bem regressivos. Já superados, né? A gente por exemplo, já pode existe aqui, né, Rose, sem isso, né? o tal do pesque e largue, que é um simulacro, que acaba sendo uma enganação, porque o animal, depois que é ferido na boca, acabou, gente. Como que ele vai se alimentar? Obviamente. Né? E o sangue, ele vai atrair outros predadores que vai comer ele. Então, assim... Então, tem que ter muito discernimento em tudo que se faz. Pois é. Olha, Miriam, assim, olha, adorei esse papo, foi, assim, excelente a gente estudar esse assunto. Eu queria deixar para vocês, gente, o convite. Esse livro vai ser lançado amanhã, sábado, de manhã, às 9 horas, no Tertuliário do CAEC, no Círculo Mental Somático. Ele também vai ser transmitido ao vivo através do YouTube Tertuliário. E à noite a gente vai estar com o lançamento do livro no Hotel Mabu Interlúdio, às 19 horas. Então,
A Miriam vai estar lá autografando. Você que está em casa, você que está acompanhando a gente aí pelo Face, vai ter oportunidade aí de estar ouvindo com mais detalhes aqui o que a gente acabou de conversar. Queria muito agradecer você pela sua disponibilidade de estar aqui contando para a gente todo esse panorama aí dessa relação ser humano-animal. E, gente, eu queria chamar vocês também para o Feira do Livro, hein? Olha, semana que vem, de 18 a 24, a gente está aí no espaço do GRESP, com a Feira do Livro de Foz do Iguaçu, então prestigiem, a gente vai ter novidades, vão ter muitos estandes, né? Você que é amante dos livros, a oportunidade de estar interagindo aí com pessoas, com leitores, com autores, né? Então fica o convite, e amanhã, então, o lançamento do livro Antropozocobiologia. A gente agradece aí a presença de vocês, ou a participação, e amanhã, sexta-feira que vem, tem mais Entre Livros aqui, 13 horas da tarde. Você acabou de ouvir Programa Entre Livros, com Rosimeire Salles. De volta na próxima sexta, à 1 da tarde, aqui na RCI.